Começa agora, Estação Jesus Lindo, com Paulo Bertoletti. Jesus lindo, obrigado por todas as dores que me fazes passar. É muito pouco diante do peso da cruz que te deram pra carregar. Obrigado pela lua, as estrelas, pelas flores, o sol e o mar. Ensinaste que o amor é tudo que é preciso amar. Obrigado pela lua, as estrelas, pelas flores, o sol e o mar. Ensinaste que o amor é tudo que é preciso amar. Bem-vindos! Aqui é a Rádio Estação Floripa, sempre conectada com você. O programa, você já sabe, Estação Jesus Lindo. Aqui quem vos fala, Paulo Bertoletti. Estamos aqui no privilégio da tua companhia para mais uma vez falarmos sobre o tema que é Jesus. E o tema de hoje é Jesus orou por ti. Esse tema é um tema que me agrada muito, saber que o nosso Senhor Jesus Cristo fez uma oração por nós, por ti, por mim, na nossa geração. O Senhor nos alcançou. O texto que nós vamos ler agora está na Palavra de Deus, no Evangelho de João. Vou botar meu óculos aqui, mas logo terei novidade. Esse óculos aqui logo vai ser substituído. Você já deve estar vendo alguma novidade aqui no estúdio. Vocês já estão vendo coisa. Já vou falar dessa novidade. Mas primeiro eu vou ler o texto que está no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 17. Diz assim, no versículo 1. Depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora. Revela a natureza divina do teu Filho, a fim que ele revele a tua natureza gloriosa. Pois tem dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe deste. E a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, que é o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Até aqui. Agora a gente vai pular para o versículo 20, que é onde a gente encontra esse tesouro na palavra de Deus, que Jesus orou por ti, orou por mim. No versículo 20 do capítulo 17 diz assim o nosso Senhor Jesus: Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. E peço que todos sejam um, assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, e eu estou unido contigo. Que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Glória a Deus. Até aqui, irmãos. Essa oração de Jesus se deu no momento que ele já estava próximo de se entregar. Já estava próximo do jardim do Getsemane. E o Evangelho de João nos apresenta essa oração muito particular, porque o discípulo e apóstolo João era muito próximo de Jesus. Quanto mais intimidade temos com Deus, mais sabemos de Deus. Quanto mais intimidade temos com a palavra de Deus, mais vamos conhecer do caráter, da vontade de Deus para a nossa vida. João revela nessa oração que Jesus estava fazendo um pedido ao Pai. Estava pedindo para que nós, como irmãos em Cristo, fôssemos unidos. Assim como Deus, Pai, é unido com Jesus, são um só, a presença dos dois é como se fosse um só. Ele queria que nós, como irmãos, fôssemos unidos também. Porém, antes ele fala que para a salvação da nossa vida é preciso conhecer uma verdade, que existe um único Deus e que enviou Jesus Cristo. Nessa oração poderosa de Jesus, eu imagino que Jesus já estava muito cansado. Já se passava 3 anos de ministério e ele já tinha feito muitas viagens caminhando, tinha passado por muitas situações de contenda com os fariseus,
com aquele povo religioso que não entendia que ali estava o Messias, que ali estava o Salvador da terra, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e ele estava ali com aquele grupo de já não 12 mais, já tinha só 11, porque um já tinha ido preparar a traição, que já estava antecipada de antemão. Se você ler essa oração completa aqui no Evangelho de João, no capítulo 17, Jesus vai falar que não perdeu nenhum que o Pai deu para ele, a não ser aquele que estava destinado para trair ele, infelizmente, Judas, o Iscariotes. E Jesus pede aqui que a igreja seja unida, pede ao Pai, mesmo cansado, sabendo que vai ser entregue, logo nos próximos capítulos aqui, ele já é preso, já vai lá para o Sinédrio, onde ele vai ser interrogado, vai ser agredido, torturado, e depois vai ter que carregar a sua própria cruz, pelo meu e pelo seu pecado. Mas mesmo assim, o nosso Senhor Jesus Cristo juntou forças e orou por mim e por ti, irmão. É tamanho o amor de Jesus que mesmo na hora da aflição, ele ainda achou forças para estar orando pela geração que nem tinha nascido ainda. Algumas pessoas acham que a volta de Jesus está demorando, mas é que o coração e a misericórdia de Deus é muito grande. Ainda tem muitas pessoas que vão conhecer o Evangelho, que vão ser tocados pelo Espírito Santo e vão conhecer a verdade. O reino dos céus é maravilhoso. Nessa oração, logo em seguida, Jesus vai ser preso. E ele vai lá no Jardim do Getsêmani, em outro evangelho, relata que ele chega a transpirar sangue. Tamanha foi a sua angústia nesse momento. Porque ele sabia que precisava passar por aquele sacrifício. Não que ele quisesse passar por aquele sacrifício. Ele chegou a pedir ao Pai em oração: se possível, Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Eu quero deixar gravado aqui nesse primeiro bloco que Jesus, nessa oração, orou pela minha vida, pela tua vida, e nos pediu união, pediu que nós fôssemos um. No segundo bloco nós vamos falar a respeito disso. Será que a gente vive nessa união? Será que a gente vive nessa união que Jesus orou ao Pai? Se ele abriu o caminho é porque é possível, só que tem uma parte que depende de nós. Agora eu quero falar para vocês, irmãos, meus amigos que estão aí no privilégio da sua companhia, que nós temos novidade aqui no programa. Eu pedi a Deus em oração que viesse uma empresa boa, uma empresa que fosse eficiente, que fosse uma empresa que cuidasse das pessoas para ser patrocinadora aqui do programa. E para minha alegria, o Senhor, na primeira reunião que eu fiz com a empresa onde o Senhor me levou, nós fechamos um acordo e eles são agora patrocinadores oficiais do programa Estação Jesus Lindo. É a clínica oftalmológica Vision. É uma clínica que cuida da saúde dos olhos. Se você mora aqui na região de Santa Catarina, ou em Florianópolis, ou em Antônio Carlos, que tem 3 unidades aqui em Florianópolis, na capital, e uma em Antônio Carlos. Aí vocês estão vendo imagens da visita que eu fiz lá, nas instalações, na parte externa. Semana que vem, eu vou fazer uma consulta lá e vou trazendo um vídeo dessa consulta. Eu preciso trocar esse óculos aqui, ó. A gente vai se descuidando, vai deixando para depois, e isso pode agravar a situação da nossa visão. Não deixa a sua visão para depois. Essa clínica eu já consultei lá, eu já conheço o trabalho deles, são maravilhosos. Eu recomendo, inclusive com crianças, eles têm um cuidado incrível com crianças, que criança é muito sensível, principalmente na parte dos olhos, mas são preparados, têm equipamentos de última geração e um atendimento personalizado. Agradeço a Deus por essa parceria, por ele estar apoiando esse canal e ser parceiro aqui agora conosco. E já vou dizer, depois vai passar o comercial deles aí, no nosso intervalo, mas já vou dizer que é muito simples conseguir marcar uma consulta com a Vision. Você liga para o WhatsApp 48 4009 2550. Vou repetir. 48 é o prefixo aqui. O telefone é 4009 2550. Vai dar no WhatsApp e você vai procurar a unidade mais perto da sua casa. Eu puxo um pouquinho a brasa lá para Antônio Carlos, porque eu moro em Antônio Carlos. Inclusive, Antônio Carlos está muito linda a decoração de Natal que fizeram lá na praça em frente da Igreja Central. Se você não conhece Antônio Carlos ou já conhece, vai lá para ver a decoração, está super iluminada e a Vision é logo ali pertinho. Fica bem pertinho da Praça Central, é super fácil de achar. Agradeço a Deus
pelo privilégio dessa parceria. Eu quero perguntar para o meu diretor quanto tempo nós temos no primeiro bloco ainda, meu diretor? 2 minutos, certo. 2 minutos. Programa ao vivo é assim, né? Então eu quero dizer para vocês que, a partir de agora, quem precisar trocar óculos, algum problema de visão, não deixa para depois. Já tem um lugar certo para vocês ir. É na Vision Oftalmologia, certo? Nós vamos ouvir agora, nesse primeiro bloco, irmãos, um louvor que o tema dele é Acalma o Meu Coração, de Anderson Freire. Todo louvor que eu escolho aqui tem um propósito, irmãos. Muitas vezes a gente não consegue entrar em oração de tanta ansiedade, tanta aflição que a gente está com as preocupações desse mundo. Mas a gente precisa acalmar o nosso coração e um louvor é a melhor maneira que tem espiritual da gente começar a se preparar para entrar na presença do Senhor em oração. Foi-nos dado um caminho que a gente pode ter um relacionamento íntimo com Deus. Jesus orou por isso. É possível ter essa unidade com Deus através do Espírito Santo. Então eu te convido agora para nós ouvirmos junto esse louvor e meditarmos juntos. Fique aí. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando e venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, Senhor.
acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Voltamos a apresentar Estação Jesus Lindo, com Paulo Bertoletti. Voltamos. Lindo louvor. Esse louvor acalma meu coração. Quantas vezes esse louvor acalmou meu coração? Às vezes na estrada, antes de chegar em casa, eu já vou ouvindo louvores, né, meditando na palavra do Senhor, que vou me acalmando, até porque o trânsito está cada vez mais difícil, né? Então, se a gente vai se estressar depois de sair do trabalho ainda com o trânsito, a gente vai chegar em casa e não vai sentir vontade de orar ao Senhor. Então, o louvor é um alimento para a alma. Aqui no programa a gente sempre vai trabalhar com louvores vinculados ao tema, mas todo louvor que tem escritura bíblica é um alimento para a alma também. No segundo bloco, os irmãos, eu quero continuar falando que Jesus pediu a unidade para aqueles que crescem no nome de Jesus, que fosse um, como o Pai é um com ele. Mas eu pergunto, aqueles discípulos lá, Jesus trabalhou muito com eles no início já a unidade, porque eles eram pessoas diferentes uma das outras. Eles eram de castas da sociedade diferentes, já tinha esse problema com eles. Mateus, por exemplo, o discípulo que virou apóstolo, era ex-cobrador de impostos, uma pessoa que era odiada pelos judeus, era como se fosse um traidor. Jesus também pregava para mulheres, pregava para pessoas doentes, pessoas que os fariseus, que eram os religiosos da época, consideravam impuros. E Jesus, até os próprios discípulos também tinham dificuldade de entender isso no começo. Jesus foi trabalhando o ministério dele todo com os discípulos e depois com os apóstolos, inclusive quando ele foi levado ao céu. Tem uma passagem que ele vai lá, manda um sonho para Pedro para tratar Pedro. Pedro já estava começando a fazer a diferença de pessoas também. Não estava entendendo que a nova aliança não era só para os judeus. É para todo que aquele que crê no nome de Jesus. Para Deus não tem mais essa diferença de judeu e ímpio, ou fariseu ou não religioso. Não. O Senhor Jesus vê cada pessoa como um filho. Nós somos adotados. A partir do momento que Jesus pagou o sacrifício, a nossa dívida que nos afastava de Deus, o véu foi rasgado. O véu que dava acesso só ao sumo sacerdote, no Santo dos Santos, lá no tabernáculo, se partiu de cima a baixo. Agora, em oração, eu e você podemos entrar. Quero falar de uma passagem bem conhecida, eu não vou ler o texto para nós ser mais dinâmicos aqui. Vou falar da passagem da mulher samaritana, é bem conhecida. Os discípulos estavam acompanhando Jesus, era um meio-dia, um dia quente, e eles foram comprar alimento numa cidade e Jesus disse, vão vocês que eu vou ficar aqui. Jesus já tinha preparado um encontro com uma mulher, num determinado poço. Ele foi até o poço e essa mulher se dirigiu até o poço. Era uma mulher. Já não era comum um homem se dirigir a uma mulher isolada naquele tempo. Quanto mais se fosse samaritana, era uma mulher samaritana. Ela tinha origem de Israel, só que tinha diferenças de crenças. O samaritano só cria nos primeiros 5 livros da Bíblia, no Pentateuco, e tinha muitas diferenças, não acreditava nos profetas. E também eles se misturaram com outras raças, e isso o povo de Israel não perdoou, que durante o exílio, a perseguição, acabou se casando com outras etnias. E eles não eram judeu casando com judeu, israelense casando com israelense. Então havia um atrito entre eles muito grande. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo não faz acepção de pessoas, não faz diferença de pessoas. Ele se aproximou até aquela mulher e pediu que ela desse água para ele do poço, porque ela foi tirar água do poço. E ela já chegou num período que as mulheres não iam ali normalmente, iam de manhã cedo, que era mais fresquinho. Ela estava indo ali por algum motivo, porque ela não queria se relacionar com as outras. Era uma mulher discriminada, dentro do seu próprio povo samaritano. E Jesus pediu para ela água. E ela diz assim, como tu sendo judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água? Ele disse para ela, se tu soubesse quem te pede água, tu me darias, porque eu tenho uma água da vida para te dar. E ela continuou conversando com Jesus ali, sem entender muito, mas percebendo que podia estar algum profeta, alguém espiritual ali.
E ele disse para ela, tu não tem de onde tirar águas ainda, que tem essa água da vida, então me dá essa água da vida para mim tomar. Aí Jesus disse, eu te dou a água da vida, traz o teu marido aqui e eu vou te falar sobre isso. E ela disse, eu não tenho marido. Aí Jesus, bem dissesse, porque tu já teve vários e esse que tu estás agora não é o teu marido. Nisso ela se surpreendeu muito, ficou surpresa que Jesus sabia a vida dela. E aí ela se derramou, a crença dela, ela se jogou aos pés de Jesus e disse, tu és o Messias. Foi a primeira pessoa que se referiu a Jesus como sendo o Messias, irmãos. Uma mulher samaritana. Nem os discípulos que estavam caminhando com Jesus ainda tinham tido a coragem de dizer que Jesus era o Messias. Mais tarde, Pedro ia reconhecer isso. Mas a primeira pessoa nos evangelhos que nos relata que conheceu Jesus como o Messias, o ungido de Deus, foi essa mulher. E ela foi para a cidade e ela acabou espalhando a notícia de Jesus, e Jesus e os seus discípulos ficaram alguns dias ali em Samaria e pregaram o evangelho, e o evangelho se espalhou. Eu estou trazendo essa passagem, irmãos, para mostrar que Jesus não faz acepção de pessoas. Nós não podemos fazer acepções de pessoas. Não é porque uma pessoa não é da minha mesma igreja, não é do meu mesmo meio social, que eu vou tratar ela com diferença. Se Jesus não trata as pessoas com diferença, como é que eu e você vamos tratar uma pessoa com diferença? É essa unidade que Jesus pede para a igreja ter. Essa unidade. Porque se Jesus fosse que nem os fariseus, o evangelho não teria entrado na cidade de Samaria. Mas Jesus já tinha um plano, tinha um encontro marcado com aquela mulher. Porque a nova aliança veio para substituir a antiga aliança. Porque ninguém conseguia cumprir toda a lei. Se nós fôssemos viver pela lei, nós não teríamos a esperança de vida eterna. Mas graças a Deus que o Senhor Jesus Cristo cumpriu todas as profecias, pagou o preço da lei e pagou naquela cruz do Calvário o preço para nós sermos chamados filhos de Deus. A saber, todos aqueles que reconhecem Jesus como o enviado de Deus. Então, irmãos, é tempo de nós aquebrantar o nosso coração. Está chegando perto do Natal. O Natal sempre é uma época que as pessoas normalmente ficam com o coração mais voltado para fazer o bem. Vamos aproveitar esse tempo que está se aproximando do Natal e vamos começar a olhar para os nossos irmãos como irmãos, não como os inimigos de religião, inimigos de crença. Vamos começar a nos tratar como irmãos, porque isso agrada o Senhor, que nós vivamos em unidade. Precisamos viver em unidade. Esse é o propósito da igreja. Ela é o corpo de Cristo. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus é revelada ao mundo. Eu quero que vocês saibam que essa mulher samaritana representa muitas pessoas no nosso meio. Representa muitas pessoas. Pessoas que são deixadas de lado, que são consideradas impuras, como Jesus se aproximava dos leprosos e curava, de cobrador de impostos, de ex-meretrizes. O Senhor Jesus, em determinado momento, perguntaram, por que o teu mestre come com pecadores e publicanos? Jesus disse, não é os sãos que precisam de médico, são os doentes. E uma coisa que me vem ao meu coração aqui agora, Jesus disse, quem muito foi perdoado, muito ama. Eu amo muito o Senhor Jesus Cristo, porque quando Ele me alcançou, Ele me tirou da lama. Ele não olhou para a minha situação. Ele estendeu as suas mãos, me levantou, me deu uma vida nova, me deu um novo propósito de vida. Eu sou muito grato ao Senhor Jesus, porque Ele não olhou para o meu passado. Ele simplesmente me ofereceu o amor e a vida eterna. E é por isso que esse programa, eu procuro trazer sempre uma mensagem de evangelismo, uma mensagem que leve ao conhecimento do amor do nosso Senhor Jesus Cristo, que é muito grande. Ele não faz acepção de pessoas. Nós vamos ouvir agora, nesse bloco, um louvor lindo de Midian Lima, que é Jó, que fala do sofrimento de Jó. É um louvor para nós meditarmos que nós temos nessa vida muitas atribulações, temos sofrimentos, vamos passar momentos difíceis, mas se nós reconhecermos que Deus é maior que todas essas aflições, nós vamos encontrar paz para mesmo nos momentos difíceis continuar glorificando o nome do nosso Deus. Vamos ouvir juntos, irmãos.
Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele, oh, a Ele a glória, a Ele merece toda a glória. A Ele a glória, pra sempre, amém, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele seja dado o louvor. Te damos todo o louvor, Senhor. Programa Estação Jesus Lindo com Paulo Bertoletti.
Voltamos. Deixa eu até tirar esse óculos aqui, porque eu não vejo a hora de ir lá na Vision fazer a minha consulta para fazer meu óculos novo. Eu fui prorrogando, eu não sei se você que está aí me escutando, me vendo, fez isso também. Vai dificultando para a leitura. Eu quero fazer agora um óculos que me permita ver também para longe e para perto no mesmo óculos. Eu pensava que isso era só... Vê só, eu sou bem ultrapassado. Achava que era aqueles óculos que tinha uma linha que a gente precisava... Já tem coisa muito mais moderna que facilita a visão. Aí melhora até para a gente ler a palavra de Deus. Porque às vezes a gente deixa de ler a palavra de Deus porque está com dificuldade de leitura. Então, agora não tem mais desculpa. Agora, você está vendo as imagens aí, essa é a unidade Antônio Carlos. E vou fazer de novo o convite, hein? Vá conhecer Antônio Carlos. Antônio Carlos é uma cidade que está crescendo muito, tem um povo amável. Você vai gostar de conhecer Antônio Carlos e vai passar na Vision. Agora, meus irmãos, eu quero olhar aqui para outra câmera que eu vou ler um texto com vocês que está no Evangelho de Mateus. Eu estava lendo o Evangelho de João. A riqueza dos evangelhos são essa, irmãos, são 4 evangelhos. Cada um conta a mesma história de Jesus, mas com comentários diferentes, com visões diferentes. João era muito próximo de Jesus. Eu tenho uma tendência a ler mais João, porque ele era um discípulo muito próximo de Jesus. Tanto que lá no Monte da Transfiguração ele estava junto. Mas o Evangelho de Mateus também é muito rico em detalhes. Eu quero ler o finalzinho do Evangelho de Mateus, porque tem a ver com a última música que a gente vai ouvir no programa hoje também, tá bom? Diz assim, ó, Evangelho de Mateus, no seu capítulo 28, versículo 16 em diante. Os 11 discípulos foram para Galiléia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder, no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo o que eu tenho ordenado a vocês. E lembre disto, que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Que palavra maravilhosa, irmãos. Jesus deu uma missão para a igreja e graças ao Senhor que eles fizeram o papel deles e o evangelho chegou até a nossa geração. Foi por causa de pessoas que deram a vida, irmãos, pelo evangelho. Na igreja primitiva, na igreja inicial, com a perseguição romana que veio depois, chegavam a fazer tocha humana dos discípulos de Jesus. Botavam no Coliseu para um espetáculo de horrores, para os cristãos ser devorados por feras. Isso é verdade, isso não é mitologia, não é ficção. É verdade, a história da igreja. Ainda vamos fazer um programa aqui com a história da igreja. É muito profundo, é muito lindo saber que a gente tem o privilégio de ter essa Bíblia nas mãos, morar num país que a gente tem a liberdade de culto, de expressão religiosa. E isso, em alguns lugares do mundo, é proibido, irmãos. Vocês devem saber que existe a perseguição na igreja. Jesus avisou que no tempo do fim ia ser assim. Mas Jesus diz assim, ó, Deus me deu todo o poder, Jesus tem todo o poder no céu e da terra, e pediu para ir a todos os povos. Então, reforçando o que eu disse no bloco 2, não somos nós que vamos fazer acepção de pessoas. Apesar de, infelizmente, irmãos, as próprias igrejas estão fazendo divisão, uma é inimiga da outra. Se eu creio de um jeito, creio do outro, já não posso caminhar contigo. E eu estou falando agora porque eu posso estar falando para alguém que está fora da fé, que não conhece esse mundo, esse caminho, e pensa, se eles discutem entre eles mesmos, qual será o caminho certo? Irmãos, existe um caminho certo, esse caminho é Jesus. Jesus sempre pregou amor, compreensão, respeito a Deus. Os 2 mandamentos mais importantes, quando foram perguntados para Jesus, é ama a teu Deus de todo o teu entendimento e todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. Será que é tão difícil entender que temos um Deus só, que nós precisamos amar Ele com todo o nosso coração e precisamos respeitar o nosso semelhante? Se não é possível amar, que Jesus pede para amar o próximo como a ti mesmo, vamos respeitar então as diferenças, vamos respeitar os entendimentos diferentes, mas vamos mostrar o amor de Cristo, que seja a nossa marca.
Jesus disse, se vocês obedecerem os meus mandamentos, vocês serão verdadeiramente meus discípulos. Eu comecei esse ministério da pregação já há algum tempo. Passei por algumas denominações, mas eu nunca aceitei que um grupo só tivesse com a razão. Eu acredito que quem tem a razão é o Espírito Santo. Por isso eu comecei a fazer um ministério independente. E quando me pergunto com que autoridade eu faço isso, ou quem me levantou para fazer isso, eu digo que o meu cargo é discípulo de Jesus. E quem pode impedir uma pessoa de ser discípulo de Jesus? Quem pode dizer, tu não pode ser um aluno de Jesus? É na palavra de Deus que eu aprendi que todas as pessoas receberam a ordem dos apóstolos aqui, para irem fazerem discípulos de todas as nações. Se nós nos colocarmos como discípulos, talvez tenha mais amor de irmão entre nós. É essa a palavra que eu quero deixar com vocês nesse programa. Que Jesus orou por nós e dentro dessa oração ele pedia unidade, irmãos. Que a gente fosse um só. Quando a igreja começar a ter mais amor, esse mundo vai começar a dar mais valor para o evangelho. Nós vamos ser que nem a igreja primitiva, que aumentava em número porque as pessoas de fora viam a maneira que eles se tratavam com respeito, que ninguém passava necessidade, que um ajudava o outro, porque eles tinham amor pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ter amor de novo pelo evangelho, vamos respeitar os mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos eles são voltados para o amor. A música que nós vamos ouvir no final, ela tem a ver com essa entrega, com esse amor. Se chama Galileu, do artista e músico Fernandinho. Vamos meditar nessa música junto. Tem umas imagens bonitas para ver. E eu peço que você fique até o final, que no final ainda tenho mais umas palavras da parte de Deus para dividir com os irmãos. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo pro Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Quando se rendem, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Uau! Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, oh! Jesus, Jesus.
forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Voltamos a apresentar Estação Jesus Lindo, com Paulo Bertoletti. Voltamos. Que lindo louvor, Galileu. Deixou sua glória, foi por amor. Que grande amor. É grande o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. O amor do nosso Jesus Cristo supera o nosso entendimento, a nossa razão. Como pode alguém ter tanto amor assim para dar a sua vida e para morrer numa cruz por amor a nós? Deixar sua glória, descer da glória do Pai. É impressionante o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito, muito feliz por estar podendo trabalhar de alguma maneira pelo reino, trazendo palavras de Deus aqui nessa rádio. Que eu peço que vocês se inscrevam no canal da rádio também para ajudar a divulgar o trabalho da rádio. Está vindo muitas novidades aqui na rádio. E também peço que você se inscreva no meu canal pessoal, que vai estar passando depois o QR Code, o canal Jesus Lindo, onde eu comecei um trabalho, se Deus permitir, toda a madrugada antes de sair para o trabalho, às 4 da manhã eu faço uma live de oração de 12 a 20 minutos, não muito longa, que depois tem que pegar BR e ir para o trabalho, né? Mas Deus é bom. E como é bom estar orando, irmãos. Desde que eu comecei esse propósito de orar na madrugada, tenho sentido mais a presença do nosso Deus. É nessa presença do nosso Deus que eu quero me despedir de vocês hoje, agradecendo a equipe que trabalhou aqui comigo, o Marcos Brum, nosso diretor na mesa, e o Everaldo, super equipe da rádio Estação Floripa. Peço que você ajude a compartilhar os nossos vídeos e esteja sempre conosco aqui. Se Deus permitir, sábado que vem, estaremos novamente reunidos aqui para falar mais do nosso Jesus, que é tão lindo. Deixo com vocês o meu abraço, o meu agradecimento pela sua presença. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe e os guarde em todos os seus caminhos. Até sábado que vem, se Deus permitir.